Bom dia, queridos alunos do curso de Licenciatura em Biologia 2024. Eu irei ministrar a aula hoje, cujo assunto é sala de aula invertida. Os docentes que fazem parte da disciplina Prática Pedagógica no Ensino de Ciências, professora Juliane, professor Daniel e professor Flávio. Então vamos direto ao assunto, gente. Primeira coisa, eu vou fazer um paralelo entre a sala de aula invertida e o modelo tradicional. O modelo tradicional, que é principalmente as aulas expositivas, é a transmissão de informações e conhecimentos. O professor é um palestrante e o estudante ele atua de maneira passiva, absorvendo esse conhecimento. Essas atividades aqui, nesse sentido, ocorrem na sala de aula. Fora da sala de aula, geralmente o professor envia ao estudante uma lista de exercícios, trabalhos para fazer nesse ambiente externo, para que ele se aproprie mais desse conhecimento. A sala de aula invertida é o contrário, queridos. O que ocorre? A primeira etapa do processo de aprendizagem é no ambiente externo, usada através de ferramentas online, plataformas online. Aí aqui nesse ambiente externo vai ser onde vai ser ministrado o assunto. O professor vai disponibilizar materiais para leitura, também vai criar seus próprios vídeos e buscar materiais alternativos para dar a aula para esse discente. E o discente vai ter aqui o primeiro contato com a disciplina, já podendo se apropriar desses conhecimentos. Entre o ambiente, esse primeiro momento, usa-se o ambiente online, também pode ser sugerido passar atividades avaliativas para ver se esse aluno realmente ele acessou esse conteúdo. Por exemplo, eu já disponibilizei para vocês esse slide da aula, já disponibilizei o material em PDF e também já passei um pequeno vídeo e estou agora disponibilizando um vídeo da minha própria produção e também tem o questionário lá para você responder e nos siga, tá bom? Então esse aqui é o primeiro momento da metodologia. O segundo momento a gente vai estar em sala de aula. Esse segundo momento eu não vou dar o assunto novamente, mas eu vou ampliar os conhecimentos, tirar dúvidas, mediando a discussão. Você já vai com o conhecimento prévio do assunto e lá você vai poder participar de todas essas atividades, onde você como discente será um estudante ativo. Ok, gente? Eu vou falar apenas um paralelo, em poucas palavras, entre a aula expositiva, onde o docente, qual é a função dele? O docente, na aula expositiva, ele tem uma função central, Ele prepara as aulas, organiza os conteúdos, disponibiliza em slide, textos e leitura, e resumos que são apresentados aos alunos durante o período da aula presencial, na sala de aula. Então, o professor, ele planeja as suas aulas no sentido de transmitir o conhecimento ao estudante, considerando os conteúdos que ele deve ser repassados a ele. Então, ele assume total controle, Ele tem o controle total de todas as atividades. Então, aqui o professor, ele é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Já o discente, nessa aula expositiva, ele desconhece geralmente tanto os objetivos propostos quanto os materiais e conteúdos a serem explorados. Ele vai ter o primeiro contato agora na aula presencial. Geralmente ele recebe, próximo ao término da aula, atividade, para ele fazer em casa, para ele reforçar a aprendizagem desse conhecimento. Então a gente presume-se nessa metodologia expositiva, na aula expositiva, presume que o estudante será capaz de assimilar, compreender, ressignificar os conteúdos e disciplinas em horários extra-sala de aula e de modo quase autônomo. Então aqui é a aula expositiva. Então vamos fazer um paralelo aqui entre o professor e o aluno na aula expositiva. Então percebe-se, por um lado, o professor como figura central, preocupado em transmitir os conhecimentos aos estudantes, que por sua vez permanecem sentados passivamente, recebendo grandes quantidades de informações
que às vezes nem compreendem, né? Por outro lado, o professor desconsidera que essa pode ser a primeira vez que esses estudantes se deparam com tal assunto. E o que resulta? Qual é o resultado negativo, gente, para esse tipo de metodologia, que é a metodologia tradicional? A gente pode resumir dessa forma. Na primeira parte, na aula tradicional, nessa aula de sala de aula, existe quase nenhuma interação entre o professor e o aluno, né? E quando o aluno vai assimilar o conteúdo fora da sala de aula, também há quase nenhuma interação entre o professor e o aluno. Não há troca de informações, né? Então, tanto na sala de aula, o estudante não vai ter tantas interações, né? Às vezes tem que ter vergonha de perguntar, às vezes não tem nem entender o assunto ainda para ter algum tipo de dúvida. Então ele não vai ter interação com o professor. E também fora da sala de aula ele vai ter pouca interação. Por exemplo, eu vejo isso aqui, tratando das nossas próprias aulas de outras disciplinas, que quando eu deixo o material no SIGA, um exemplo, né? E o aluno consegue ler esse material com brevidade. Quando ele vai para a sala de aula, ele consegue compreender com mais facilidade e tem dúvidas para tirar. Agora, quando ele não lê nada, chega na sala de aula, está totalmente perdido. Então, o SIGA, de certa forma, ele nos ajuda a modificar um pouco essa realidade, mas a sala de aula invertida tem outras atividades a mais, entendeu? Além da disponibilidade do material na plataforma. Então, qual é o objetivo da sala de aula invertida? É inverter os processos que ocorrem dentro e fora da sala de aula, procurando aproximar o estudante e o professor num processo colaborativo de ensino e de aprendizagem, mudando o papel do professor, que deixa de ser um palestrante, para se tornar o quê? Um orientador ou tutor. Quer dizer que na sala de aula presencial, o professor não vai apenas palestrar, ele vai orientar a turma. É o próprio discente que vai participar, vai ter condições de tanto tirar dúvidas que ele tiver, como também de se posicionar. Então, a sala de aula invertida, como funciona? A transmissão do conhecimento, a teoria, passaria a ocorrer preferencialmente no ambiente online. Agora tem umas ressalvas aí. O material de estudo deve ser disponibilizado com antecedência para que o estudante acesse, né? Leiam e passe a conhecer e a entender os conteúdos propostos. Por exemplo, o material já está no SIGA. Também eu vou colocar no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. E você vai ter que ler o artigo, vai ter que ler o slide, vai ter que acompanhar esse vídeo. Tem um outro vídeo também pequeno para você ver. E principalmente vocês vão ter que responder ao questionário que está lá. Através disso eu vou realmente ter condições de ver se você estudou ou não, né? Você vai ter um embasamento, você já tem alguma visão sobre o assunto, já tem até alguns conhecimentos sobre esse conteúdo, né? Então aqui o docente, aqui nessa segunda parte do processo, o docente não vai ser apenas um palestrante. Por quê? Quando ele for para a sala de aula, o aluno já tem um conhecimento prévio. Então, ele vai interagir com o aluno. Ele vai ajudar a consolidar esse conhecimento, a esclarecer dúvidas e apoiar no desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, o estudante vai deixar de ser um espectador na sala de aula, que é o segundo momento da sala de aula invertida, e passa agora a atuar como um protagonista da sua aprendizagem. Então, nesse primeiro momento, que é o virtual, você já vai ter o contato com o assunto, você já vai conhecer diversos conceitos. No segundo momento, você vai ter condições de atuar como um protagonista desse processo de ensino e aprendizagem. Aqui, resumidamente, está aqui um quadro, né,
falando sobre a metodologia sala de aula invertida. Então, no primeiro quadro aqui se trata da aula, da material no ambiente virtual. Então, o professor tem que preparar seus conteúdos, tem que planejar. Aí aqui ele pode preparar o que aqui nesse primeiro momento? Ele pode preparar apostilas, ele pode disponibilizar artigos, videoaulas, de preferência que ele fez, né? Não é bom pegar videoaulas de terceiros na internet e outras atividades. Vai compartilhar com uma antecedência de no mínimo de 2 dias, né? De 2 a 7 dias, num ambiente virtual. No caso eu compartilhei lá no CIGA, também irei compartilhar no nosso grupo de WhatsApp. O aluno vai acessar esse material. Vocês têm que acessar esse material. E eu vou avaliar se realmente precisa acessar esse material através do que? Do questionário que está lá no CIGA. Aí no segundo momento, que agora é em sala de aula, já não vou dar o assunto, já não vou dar as teorias. O que eu vou fazer? Eu vou esclarecer dúvida, né? O aluno também vai apresentar suas dúvidas. E vamos realizar atividade no sentido de o aluno ampliar seus conhecimentos sobre esse conteúdo. E também pode haver um quarto momento, que pode ser virtual também. Qual é esse quarto momento? É um momento de avaliar se o aluno realmente assimilou, né, os conteúdos ministrados. Também fazer uma revisão do conteúdo. Porque esse outro momento é para já pensando no próximo conteúdo para ser ministrado usando essa metodologia sala de aula invertida. Olha aqui uma observação. Tem várias considerações que estão lá no slide, eu não coloquei todas aqui para não deixar o vídeo grande. Mas uma dica aqui: prepare seus próprios vídeos sempre que possível. Porque às vezes a pessoa confunde sala de aula invertida até com EAD, né? Pegar um vídeo lá do YouTube e colocar. Eu vou colocar esse vídeo aqui do professor tal dando uma aula. Aí ele pensa que é esse o propósito. Não é esse, gente. O professor ele tem que também assimilar todos os conhecimentos necessários sobre aquele assunto. Então, se ele tem todo esse conhecimento, é bom ele preparar o seu próprio vídeo, não pegar vídeo de terceiros, tá bom? Outras considerações aqui. Quando você for para a sala de aula, é bom você planejar, né, para atividades práticas. Tentar ensinar o aluno de diversas formas possíveis, né? Esses conteúdos aí. Na verdade, eles ampliarem o conhecimento sobre esses conteúdos e tirarem suas dúvidas. Então, gente, tem várias considerações, né, que estão lá no slide. Por exemplo, também outra consideração: estimular os alunos a pesquisar em fontes alternativas. Por exemplo, tem outros artigos na internet que você pode pesquisar, outros vídeos na internet que você pode pesquisar também. Então vocês, por exemplo, estão dando a disciplina, né? Vamos falar sobre a sala de aula invertida. Estamos falando aqui na parte teórica. Você pode acessar outros materiais. Inclusive eu vou deixar aqui nas referências, né? Aqui nas referências, tá aqui outros materiais que você pode acessar, que falam sobre o mesmo tema. Então eu quero agradecer aqueles que acompanharam o vídeo e esperamos vocês dia 25 na parte 2, né? A parte 1 já está disponível aí no CIGA e no WhatsApp, e a parte 2 da sala de aula invertida, que será a aula presencial, porque tem que ter a parte 1, que é no ambiente online, e a parte 2, que é no ambiente presencial. Obrigado a todos aí. Fique com Deus.